Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, 28 de maio de 2021, na nossa tradicional já série dos domingos à tarde, Encontros com a Paz. Quando fazemos aí um estudo do livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel, e do nosso querido Chico Xavier. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 74, que tem como título Mas Palestras. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, livro Pão Nosso, capítulo 74, Mas Palestras, e uma passagem de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E Emmanuel fala: a conversação menos digna deixa sempre o traço de inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. Eu me lembro de um encontro que houve aqui na nossa região, alguns anos atrás, na cidade de Jacareí, aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. E quando lá participávamos, estávamos ali numa rodinha após o almoço, conversando, falando sobre espiritismo, falando sobre o encontro. E me lembro que um dos expositores que havia sido convidado para fazer uma palestra após o almoço, disse que quando nós nos reunimos numa rodinha, é raro conseguirmos ultrapassar os 3 minutos de uma conversação sadia e fraterna. Sempre alguém, por algum motivo especial, por vontade e deliberação própria, ou muitas vezes pela circunstância do momento, acaba desviando os assuntos fraternos e elevados para algum tipo de crítica, seja para o mundo, para os países, para os governantes, para as pessoas, ou até mesmo para alguns companheiros que fazem parte do movimento espírita da cidade onde militamos. E isso verdadeiramente é muito comum acontecer. Emmanuel fala que o veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Porque muitas vezes, naquele instante em que nós, através da palavra, falamos alguma coisa de forma leviana, porque na realidade nem sempre nós conhecemos os reais fatores de determinada situação que envolvem o mundo, um país, uma instituição, uma pessoa, e a julgamos ou acabamos julgando-os de forma precipitada, sem realmente, como eu disse, compreender e entender os reais motivos que levam
aquela comunidade, aquela nação, aquele agrupamento ou aquela pessoa a agir de determinadas formas. Que para nós, elas são sempre motivos de censura e de crítica. Só que nós muitas vezes nos esquecemos, segundo nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade não conhecemos, não sabemos qual será o nosso dia de amanhã. Observamos com muita propriedade o tropeço que as pessoas cometem na atividade cotidiana do seu dia. Mas muitas vezes não somos capazes de refletir em qual momento nós também vamos tropeçar. E olha que, às vezes, tropeçamos pelos mesmos motivos, ou muitas vezes tropeçamos por motivos mais graves e mais difíceis. Ele continua: em seu berço ignominioso nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que compadece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. Então, ele coloca algumas qualificações para essas conversações que não são frutíferas nem para nós, nem para os outros. Nascem os fantasmas da calúnia, surgem as preocupações inferiores e emerge a curiosidade criminosa. E em todos esses caminhos, o que nós vamos ouvir? Muitas vezes a mentira e a própria demência daquele que está falando sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa. É preciso que nós tomemos muito cuidado com as nossas palavras. É preciso que tenhamos muita atenção naquilo que falamos. Durante 8 anos, trabalhando bimestralmente e acompanhando bimestralmente o nosso querido Chico Xavier em Pedro Leopoldo, tivemos a possibilidade de observar que em todas essas oportunidades, nunca, e eu repito, nunca ouvi da palavra do nosso querido Chico uma palavra que desabonasse qualquer situação, qualquer instituição e muito menos qualquer pessoa. Por mais dificultosa que fosse a posição daquela pessoa, as palavras do Chico eram sempre envoltas em amor, em caridade, em tolerância, em perdão e, principalmente, em estímulos para que aquela alma querida se modificasse e se transformasse. Nas suas visitas aos pobres e nas suas visitas à cadeia a cadeia de Uberaba, a cadeia pública de Uberaba, as palavras do Chico se repetiam mediante os ensinamentos do Evangelho e os ensinamentos do Cristo. Nós, levianamente, agimos assim diariamente. Falamos demais e deixamos de ouvir com mais propriedade. Falamos demais
e deixamos de refletir com maior condição. Lembro-me de uma passagem do nosso querido Mahatma Gandhi, em que ele diz que Deus foi tão soberano na criação do ser humano que deu a ele uma boca e 2 ouvidos, para que ele fale menos e ouça mais. Nós precisamos verdadeiramente tomar muito cuidado com as críticas e com os julgamentos que fazemos a respeito das situações que envolvem a vida e envolvem as pessoas. Não estamos, de maneira nenhuma, naquela condição moral de julgamento. Não estamos em condição nenhuma intelectual para compreender as indas e vindas de determinada pessoa, para dizer se ela tem ou não algum tipo de responsabilidade ou culpa. E a transformação das nossas palavras, a transformação das nossas observações, vai muito dos nossos olhos. Porque nós, normalmente, ao nos depararmos com essas situações, olhamos mais para o lado negativo do que para o lado positivo. Quando mudamos o foco do nosso olhar e passamos a entender e a compreender que, mesmo nas tragédias, nas dificuldades, nos problemas dificultosos, ali vamos encontrar um ponto de luz, então as nossas palavras se transformarão. Porque daremos ao ponto de luz maior importância do que aos pontos de sombra que possam envolver aquela circunstância ou aquela pessoa. Ele continua: a má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe, em todos os lugares, a perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. Não é possível que, ao nos depararmos com situações e pessoas, não consigamos enxergar de uma maneira clara, racional e equilibrada algo que seja positivo, tanto na situação como na pessoa. Quando vamos visitar um presídio, estamos ali de frente com um delinquente, com um assassino, com aquele que roubou. Ele está ali cumprindo a sua pena perante a justiça material, a justiça dos homens. Mas isso não significa dizer que aquela alma, porque ali nós não temos um corpo, ali nós temos uma alma, aquela alma, ela não tenha algo de bom dentro dela. Tanto isso é verdade que as mães que sofrem pela penalidade de seus filhos, pela má conduta de seus filhos, continuam semanalmente ou mensalmente a visitar os seus filhos, levando a eles roupas, frutas, guloseimas outras, para que ele tenha ali uma melhor estadia. O seu coração sofre, porque ela sabe que aquela alma foi gerada por ela, que aquela alma recebeu dela o melhor que ela tinha a oferecer. Então, ele tem, sim, algo
dentro dele, uma luz que precisa, em algum instante, ser trabalhada para que a luz se sobreponha à sombra. E nós, cotidianamente, numa situação como essa, ou em tantas outras que fazem parte da nossa vida, nós simplesmente julgamos e condenamos precipitadamente as pessoas. Da mesma forma que nós medimos as pessoas e as situações, da mesma forma que nós medimos aquilo que acontece em nossa volta, é com certeza a medida que receberemos para nós mesmos perante as outras pessoas. E Emmanuel deixa clara, é uma questão de educação, educação do homem. Quando nós vamos nos educando, melhorando o nosso pensamento, melhorando as nossas palavras e permitindo que dos nossos lábios apenas saiam palavras de estímulos, palavras de conforto, palavras de alegria, palavras de amor, de coragem, de fé e de esperança. Olhemos para o mundo atual em que estamos vivendo, uns contra os outros. E não é só no Brasil. Em todos os países, os problemas sociais envolvem a todos os recantos da sociedade, porque nos envolvemos muito mais com as críticas, com os julgamentos e com as condenações do que propriamente dito com as alegrias, com as luzes, com os estímulos de um modo geral. Então, educar a nossa palavra faz parte de um trabalho educativo do espírito. De mim, esta alma encarnada. Educar-me, policiar-me, todas as vezes que recebo aquele ímpeto de fazer alguma crítica, de fazer algum julgamento, de efetivar alguma condenação, calar-me e não permitir que isso tudo venha a efeito perante as pessoas. Ele continua: quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras alvitantes. Olha que bonito. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. É aquele coração que conheceu Jesus, vivencia Jesus, conheceu o Evangelho e vivencia o Evangelho. Fazemos isso na nossa plenitude? Claro que não. Fazemos ainda com muita dificuldade. Mas se dentro das nossas dificuldades, de uma forma educativa, aprendemos a policiarmos a nossa palavra, o nosso pensamento, o nosso olhar, os nossos ouvidos, os nossos sentimentos e as nossas ações, estamos já num caminho de evolução e progresso. E passamos a entender que não temos o direito, e muito menos o dever, de julgar, criticar ou condenar quem quer que seja. E aí Emmanuel termina: examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages.
Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Eu vou repetir. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Quantas pessoas, por maledicência, por vício ou de forma imprevidente, nos trazem fofocas, notícias, futilidades, bobagens, besteiras, más notícias, denúncias a respeito de situações, de instituições e de pessoas. Ouve e cala-te. Mesmo que o interlocutor peça a sua opinião, cala-te. Não fale. Não julgue. Não comente. Não critique. Não condene. Que nós aprendamos, principalmente àqueles dos segmentos religiosos, que muitas vezes se colocam à vista pública nas suas exortações a respeito de seu segmento religioso, de seus livros daquele segmento religioso, ou para nós espíritas que nos colocamos à vista para exortar os ensinamentos do Evangelho, de Jesus e da doutrina espírita, que as nossas palavras sejam sempre de esperança, de otimismo, de fé e de amor. Que incentivemos as pessoas ao perdão incondicional, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, como disse Jesus. Porque o nosso exemplo, a nossa postura, a nossa condição perante essas situações é que faz com que possamos crescer e obter a luz de que necessitamos para sermos espíritos melhores. Então fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 74 do livro Pão Nosso, Más Palestras. Que nós possamos, neste instante de paz e de reflexão, agradecer a Jesus pela bondade que nos concede de mais uma vez estarmos aqui juntos e unidos para um estudo, para uma reflexão, hoje especificamente para uma atenção especial às palavras que emitimos no cotidiano da vida. Que Jesus possa, com o seu amor e com sua bondade, adocicar a nossa língua e iluminar as nossas palavras, para que da nossa boca saiam sempre as mensagens do Evangelho, de credibilidade em Jesus, estimulando a tudo e a todos no processo da esperança, da confiança e da fé. Que Jesus nos conceda um bom final de domingo e uma semana abençoada, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz e com muita felicidade. A todos vocês, convido para conhecerem a nossa programação, conhecerem a nossa web rádio, que agora, a partir deste final de maio, comecinho de junho, estamos aí com uma nova programação para 2023 e 2024, a nossa rádio, que agora em outubro
estará completando 2 anos de vida. Agradeço a você pela sua participação, pelo seu carinho e pela sua bondade. Que Jesus te abençoe, abençoe o seu lar e abençoe a toda a sua família. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série aqui no programa Espiritismo e Vida, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Um bom descanso a todos, uma boa semana e que Jesus nos abençoe. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um abraço.